falta a gente falar ainda sobre alguns temas relevantes aí sobre falência e recuperação de empresas, que como os senhores, senhoras e senhoritas sabem, né, tudo que você quiser falar ou saber sobre isso, uma única lei deve consultar, que é a Lei 11.101. Bom, o primeiro tema que eu separei aqui é exatamente, nós compreendemos quem são os legitimados à falência. Aqui tanto legitimado ativo, quanto legitimado passivo, né? Quem é que pode requerer e quem é que vai falir. Meus amigos, os legitimados ativos, né? Os legitimados ativos, eles estão mencionados num rol que para sua prova você deve considerá-lo taxativo. Tá? A doutrina discute, debate, mas para sua prova você vai considerar taxativo. Só quem pode pedir falência é quem aparece no 97 da Lei 11.101 e ponto final. Quem é que está lá? O próprio devedor, no pedido chamado de pedido de autofalência, o cônjuge, o herdeiro ou o inventariante, na hipótese desse devedor ser empresário individual falecido, o sócio remanescente e qualquer credor. Apenas esses. Nada mais, apenas esses. Estou querendo te dizer com isso o quê? Primeiro, não existe falência de ofício no direito brasileiro. Ela tem que ser sempre provocada. Não dá para o juiz simplesmente deitar o cabelo. Ah, fulano de tal, comprou e não pagou, está falido agora só porque eu quero. Não, tem que ser provocado. Para mais ou para além disso, não cabe pedido de falência, nem pelo MP, até porque o interesse público é o da preservação da empresa em razão da sua função social, nem pelo fisco, tá? Nem pela fazenda pública, tá? Então, quem vai pedir falência está ali no 97 e ponto final para a sua prova de primeira fase. Ah, professor, mas eu fiz a cadeira com o professor. Não interessa com quem você fez, né? É 97 e pronto. É só ali e ninguém mais, tá? Bom, quem é que pode falir, cara? É aquilo. Se você olhar agora o artigo 1º da Lei 11.101, a lei diz que o destinatário da lei, regra geral, é o empresário. E aí, cara, cabe você compreender essa diferença. Cabe literalmente você compreender, rememorar, relembrar essa diferença, né? Como vocês estão todos aí com caderninhos, né? Eu quero fazer então uma tabela com você para que a gente coloque de um lado o empresário, a sociedade empresária, e de outro lado as hipóteses de sociedade simples. Por quê? Quem estiver do lado da sociedade empresária vai falir. Quem estiver do lado da sociedade simples não fale. Tá? Então, faz aí uma tabelinha, bota sociedade empresária de um lado, sociedade simples do outro, vem me seguindo para a gente criar. Quem estiver do lado da sociedade empresária, fale, e vai poder entrar com recuperação para salvar da falência. Quem estiver do outro lado, não. Bom, regra geral, para a sociedade ser considerada empresária, o seu objeto social, a sua atividade, deve descrever a previsão normativa que a gente tem no caput do artigo 966 do Código Civil. Ou seja, você precisa pegar o contrato social e ele te dizer o que tem lá no 966 do Código Civil. O que tem lá? Uma atividade econômica organizada, exercida em caráter profissional para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Se fez o 966, regra geral é empresária. Se ele fez agora o parágrafo único, né, uma atividade intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concursos de colaboradores ou auxiliares, agora ela vai ser sociedade simples na regra geral. Tá? Isso é a regra geral. Só que a gente tem duas exceções. De um lado, uma exceção prevista na lei, né? De um lado, uma exceção prevista na lei, que diz para nós o quê? Diz para nós que a sociedade anônima é sempre empresária, independentemente do que ela faça. Meus amigos, ainda que alguém de nós consigamos construir uma sociedade anônima para fazer filantropia, ela é empresária por força de lei. Resultado, no dia que essa SA filantrópica comprar e não pagar, ela vai falir e ponto final.
Ah, mas eu estou fazendo filantropia. Por que você não montou uma associação, velho? Por que você não montou uma ONG? Por que você não montou uma fundação? Vai montar SA, é empresário por força de lei, não tem conversa, né? Do mesmo jeito do outro lado, a cooperativa. A sociedade cooperativa, meus amigos, ela é sempre sociedade simples, não interessa o que ela faça. Ainda que nós venhamos a montar aqui uma cooperativa entre nós para fornecer serviços de instituição financeira, né? E eu não conheço nada mais empresarial do que banco. Só que como está sendo feito por cooperativa, nunca vai falir, já que cooperativa é sociedade simples e, portanto, não empresária. A outra exceção, meus amigos, está no registro. Já para você ver, né? Já para você ver, não é? Se tem alguém de nós aqui, né, que ainda hoje achava que o registro na junta, por assim dizer, definia quem é ou quem não é empresário, eu tenho uma péssima notícia para lhes dar. Os senhores estão atrasados mais ou menos 204 anos de histórias, né? Solução para isso: ligar urgente para o Emmett Brown, para o Marty McFly, para lhes trazer de volta para o futuro, porque em 1808 caiu esse papo de registro para você definir o que era empresário, né? Então, o registro hoje não define. O registro hoje, regra geral, está registrado, é regular. Está não registrado, é irregular, mas ambos são empresários. Porém, para a galera do agronegócio, né, para a galera que atua com atividade rural, o registro é essencial para qualificar a atividade empresarial apenas para a galera rural, apenas para os produtores rurais, para as sociedades rurais. Para os demais, o registro só serve para regularizar. Ou seja, está registrado, é empresário, não está registrado em outro canto, mas vai ser empresário. E aí, dessa sua tabelinha, quem está para o lado da sociedade empresária vai falir. Quem está para o lado da sociedade simples não fale, tá? Bom, disso, meus amigos, de olhando para a falência, o que acontece? A lei de falências, ela prescreve 3 possibilidades que vale a pena os senhores dar uma lida depois, nos dispositivos que eu vou mencionar, 3 possibilidades de pessoas que juridicamente não se enquadram, por assim dizer, como empresário, mas que falirão, né? Que é, primeiro, a hipótese do artigo 81 da Lei 11.101, que determina a falência do sócio de responsabilidade ilimitada, né? Casos, por exemplo, da sociedade em comum, todos os seus sócios, da sociedade em nome coletivo, todos os seus sócios, e na sociedade em comandita simples, do comanditado, coitado, que vai ter responsabilidade limitada, a falência dessas sociedades determinará a falência dos sócios atuais e dos sócios que se retiraram dessa sociedade até 2 anos antes da decretação da falência. Esses sócios anteriores só escaparão se na data da falência tiver pago os créditos anteriores da sociedade. Senão, eles vão falir junto, os sócios atuais e os sócios anteriores que saíram até 2 anos da quebra. A segunda hipótese está no 96, parágrafo 1º, que é a história da falência do espólio, em que esse dispositivo determina a possibilidade de você declarar a falência de espólio em até 1 ano da morte do devedor, né? Meus amigos, depois que o devedor vira defunto, né, ele só vai fazer 2 coisas: ou subir ou descer. Atividade econômica nunca mais, né? E ainda que alguém de nós acredite em vida pós-mortem, né, em ressurreição, em vida num outro prisma, num outro plano, já digo, na direito empresarial é nesse plano. Aqui no direito empresarial ninguém acredita em Avatar, um bicho de 2 metros de altura de rato que vive no mundo paralelo. É só aqui e pronto, tá? Daí que faleceu, é possível você conseguir ainda decretar a falência do espólio em até 1 ano da morte do devedor, nos termos do que nos apresenta o 96, parágrafo 1º. E por final, meus caros, a gente tem o 195, que determina para nós o quê?
que determina para nós que a sociedade, melhor, as concessionárias de serviço público, né, que para a galera do direito administrativo, regra geral, é tida como uma sociedade não empresária, vai falir, né? E que a falência de uma concessionária de serviço público determina a extinção do contrato de concessão. É isso que diz o 195 da nossa Lei 11.101. A gente tem o outro lado da moeda, né? Eu acabei de mencionar para vocês as 3 hipóteses de não empresário falindo, mas a gente tem também no artigo 2º um rol de pessoas que se enquadram juridicamente como empresários, mas que não falirão. Ou seja, pegou para ler o artigo 2º, ele já começa assim: não se aplica a lei de falências, não é? Quem, né, estudou com a gente Direito Empresarial 3, né, em semestres anteriores, ou até já nesse semestre, já deu tempo da gente falar disso, a gente vê que essa exclusão funciona, né, na modalidade de um lado de exclusão total e exclusão parcial. Passou a prova de primeira fase, não interessa não, tá? Quem está aí, você não aplica a Lei 11.101 não. Esse debatezinho vai interessar para aqueles de nós que eventualmente venhamos enveredar para a segunda fase, né? Venhamos entrar para o POP. Lá interessa essa diferença, na primeira não. Está no segundo, não fale. Tá? Recuperação judicial, segundo tema, né? Meus amigos, para quem nós vamos aplicar recuperação judicial? Evidentemente para os empresários, porque são eles que poderão falir. E aí é importante que os senhores revisem e deem uma lida no artigo 48 da Lei 11.101, que nos apresenta os requisitos necessários para que você possa requerer uma recuperação judicial de empresas, né? Primeiro requisito: você precisa estar diante de um empresário, por assim dizer, registrado há mais de 2 anos. Ou seja, o cara que é empresário de fato irregular, o remédio dele é só a falência. Para ele pensar em recuperação, ele tem que estar registrado há mais de 2 anos. Basta isso? Não, tem os incisos, né? Eu tenho que estar diante de alguém que não teve contra si uma sentença declaratória de falência. Se já foi falido, é preciso que esse processo de falência tenha acabado e as suas obrigações extintas por sentença. Resultado, esse inciso 1 do 48 nos dá uma informação relevantíssima, né? Cara disso aí tem na sua prova, que é o quê? Que é o fato de que as recuperações judiciais de empresa desse país, e a extrajudicial também, só terão apenas natureza preventiva. Não existe mais no direito brasileiro, por conta do inciso 1, procedimento suspensivo de falência. A ideia agora é só prevenir. Ou você evita a falência, velho, ou decretou a falência, pegar o patrimônio do devedor o mais rápido possível para já vender, sanear o mercado e pagar os credores. Tá? Então, não cabe recuperação suspensiva, ela é sempre preventiva. Os incisos 2 e 3 nos apresentam prazos, que é relevante que a gente conheça, porque respondem para nós uma outra pergunta fundamental de recuperação de empresas. Quantas recuperações um empresário pode usar no decorrer da sua atividade empresarial? Meus amigos, infinitas, desde que entre uma e outra ele espere um prazo de desincompatibilização, uma, aqui entre aspas, quarentena, né? Afinal de contas, você já viu, né? Não tem nenhuma quarentena no direito brasileiro, seja 40 dias, é quarentena de 4 anos, 5 anos, de 1 ano, é um negócio engraçado, né? E aí, o que acontece? Se a última recuperação judicial concedida tivesse sido a recuperação judicial geral, o inciso 2 diz que o prazo para esperar uma nova recuperação é de 5 anos. Se a última concedida foi uma recuperação judicial especial, essa que só pode ser concedida juridicamente para quem é ME ou para quem é EPP, a próxima recuperação eu tenho que esperar um prazo mínimo de 8 anos. E por final, meus amigos, a gente tem o inciso 4 que diz que se, no caso do empresário individual, ele não pode ter tido contra si condenação por crime falimentar, e no caso das sociedades empresárias, nem seus administradores e nem os seus sócios majoritários ou controladores poderão ter contra si sentença condenatória de crime falimentar. Precisa atender esses requisitos todos para você poder ter acesso à recuperação de empresas, tá?
Um outro tema relevante, né? Um outro tema relevante, quadro geral de credores. Meus amigos, se vocês querem fazer essa prova de primeira fase, vale a pena ler os artigos 84 e 83 da Lei 11.101, que nos apresentam, no artigo 84, os créditos extraconcursais. E no artigo 83, os créditos concursais. Por que é fundamental, cara? Porque eu tenho uma ordem de pagamento. Eu começo a pagar pelo inciso 1 do 84, aí eu vou, inciso 2, 3, 4, 5. Pulo para 83, aí saio. 1, 2, 3 até o inciso 8. E é fundamental você compreender essa sequência, porque isso é uma pergunta muito comum em provas de empresarial com questões de falência de primeira fase. Quem é que eu pago primeiro? O trabalhista ou o tributário? Quem é que eu pago primeiro? A garantia real ou o quirografário? Quem é que eu pago primeiro? A remuneração do administrador judicial ou trabalhista? Você só vai compreender isso se você literalmente ler esses dispositivos nessa sequência. Primeiro 84, porque é por onde você começa a pagar, e depois 83. Fundamental compreender exatamente isso, porque é muito comum, cara, é muito comum. Olha, eu diria para vocês, pô, eu não cheguei a fazer estatística disso, mas para mais da metade das questões de empresarial 3, digamos assim, das provas de primeira fase, período FGV, eram só sobre quadro geral de credores, né? Dava o crédito lá, que crédito é esse? Né? Qual a característica do extraconcursal, regra geral? Ele tem origem depois da decretação da falência. Qual a característica fundamental do concursal? Ele tem origem anterior. Né? Então, assim, para mais de metade das questões de empresarial 3, primeira fase, primeira fase da FGV, são respondidas pelo quadro geral de credores. Vale a pena dar uma olhada nesses dispositivos. Né? Bom, além disso, né, como os senhores sabem, a gente tem praticamente, a gente pode dizer que a gente tem duas modalidades de recuperação judicial distintas, que cabe a gente compreender essa diferença. Né? Por quê? Na recuperação judicial geral, essa recuperação judicial, ela pode ser aplicada a todo e qualquer empresário, independentemente do seu porte econômico, seja ele ME ou EPP ou não. De outro lado, a gente tem a recuperação judicial especial. Na recuperação judicial especial, essa recuperação ela é montada especialmente para quem é ME ou EPP, que pode usar da faculdade que lhe foi atribuída pela lei. Ou seja, se o cara é ME ou EPP, ele pode escolher uma ou outra, a depender do caso concreto. Se ele não é ME ou EPP e vai pleitear a recuperação, ele deve ir fatalmente para a recuperação judicial geral. E aí qual é o critério fundamental de diferença? Não é? Se vocês olharem para a recuperação judicial geral, diz para a gente o artigo 49 da Lei de Recuperações, regra geral, entrarão todos os créditos anteriores ao pedido, ainda que vincendos, porque não interessa para a recuperação o vencimento do crédito, interessa a origem dele. Se ele tem origem anterior ao pedido de recuperação, eu posso levar esse crédito para dentro do plano. Né? Temos algumas exceções a isso? Temos. Quais são? Tributários, né? Ou seja, fisco não ajuda com nada e sempre esculacha com tudo em matéria de direito empresarial, é só para isso que o fisco serve. Né? Tributário, parágrafo 3º e parágrafo 4º do 49. Tá? Os créditos mencionados no parágrafo 3º, no parágrafo 4º do 49 e tributários, esses estão excluídos da recuperação judicial. Tá? Na recuperação judicial especial, por sua vez, só vai entrar credor quirografário. Só credor quirografário.